Salve, salve, galera da Mediação Tecnológica de Rondônia, tudo bem? Quem vos fala hoje aqui é o professor Carlos Barros. Hoje nós não teremos a companhia do nosso professor Jorge, mas hoje esse novo componente curricular que vocês irão estudar hoje chama-se Geografia de Rondônia. Geografia de Rondônia, que é muito importante nós conhecermos o nosso espaço, conhecermos as mudanças que ocorreram no nosso estado ao longo desses anos. Lembrando que esse nome Rondônia, ele é em homenagem a um grande mestre, a uma grande pessoa chamado Marechal Rondon, mas isso aí é conteúdo para a história de Rondônia, mas também que tem a ver com a nossa geografia. Portanto, hoje, nesse componente curricular chamado Geografia de Rondônia, nós iremos trabalhar alguns assuntos. Meu diretor, coloca aí na tela no qual a gente vai trabalhar. Lembrando que os professores titulares somos o professor Carlos Barros e o professor Jorge. Nós somos formados em Geografia, no caso, eu sou formado em Geografia, licenciatura plena em Geografia, pós-graduado em Gestão em Educação à Distância e Gestão em Instituições Públicas. E o professor Jorge, claro, professor de Geografia também, e é especialista em Informática na Educação. E esse componente curricular chamado Geografia de Rondônia, nós iremos trabalhar nessa unidade 1 a situação geográfica, certo? Vamos rabiscar aqui, para o nosso aluno compreender os nossos assuntos. Tá? Geografia, a situação geográfica, tá? A geografia física da Amazônia de Rondônia, os aspectos climáticos de Rondônia, a vegetação de Rondônia, a hidrografia rondoniense, a parte 1, a hidrografia rondoniense, a parte 2, certo? Também trabalharemos o meio ambiente, desmatamento em Rondônia nas décadas de 1970 e 1980, os planos chamados Polo Noroeste e o Planafloro, parte 1, o Polo Noroeste e o Planafloro, parte 2, Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha e a evolução e colonização amazônica. E a nossa aula de hoje, a 1.1, nós vamos trabalhar os chamados pontos extremos, fronteiras, fusos horários, horário de verão, galera. Tá? Então, esse é o assunto no qual nós vamos trabalhar hoje, onde vamos primeiro entender como que acontece ou o que nós temos relacionados à nossa geografia e à história. Primeiro, esse nome Rondônia, como vocês estão observando aí, e eu já citei agora há pouco, ele está homenageando o chamado Marechal Rondon, o nosso padroeiro, o nosso patrono, porque ele é o responsável, um dos responsáveis para dar a ocupação, influenciar a ocupação, e a nossa história está ligada às linhas telegráficas. Primeiro momento, vocês devem entender que a nossa história tem a ver com a criação dos territórios federais. Primeiro território, chamado Território Federal do Guaporé, a partir de 1943, certo? Ele é um desmembramento das terras do Amazonas e do Mato Grosso, tá? Então, isso lá por volta do ano de 1943, vamos rabiscar aqui para o nosso aluno entender. Vou colocar de azul, ó. 1943, no dia 13 de setembro, é criado o Território Federal do Guaporé, assunto de história de Rondônia, mas ele é desmembrado, falando geograficamente, é desmembrado de terras do Mato Grosso e do Amazonas. Nessa época aí, só existiam 4 municípios, certo? E os municípios maiores, como era o caso de Porto Velho, que já tinha sido configurado como município do Território Federal do Guaporé, e Guajará-Mirim, certo? Depois disso, veio o Território Federal de Rondônia. No dia 17 de fevereiro de 1956, nós viramos, agora sim, homenageando Marechal Rondon, chamado Território Federal de Rondônia, e, posteriormente, no dia 22 de dezembro de 1981, nós vamos ser chamados Estado de Rondônia. Tá, galera? Então, meu diretor, joga aqui para a tela, para mim. Olha para mim, galera, prestem bastante atenção.
Não confundir o que é território federal, tá? E estado. Território federal, Guaporé, 1943, Território Federal de Rondônia, 1956. E, por último, já em 1981, Estado de Rondônia, tá? Onde você vai ter aí a composição de todos os municípios que fazem parte atualmente do nosso estado. Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura. Por isso eu deixo um abraço aos nossos alunos dos 4 cantos do estado de Rondônia e os nossos professores mediadores também. Um abraço para vocês que estão espalhados por todo esse estado imenso. Meu diretor, jogue aí na tela de novo. Vamos ver agora como que Rondônia está localizado no contexto, né, geográfico, tá? Nesse contexto, nós trabalhamos isso em cartografia e geografia geral, mas é interessante saber que Rondônia ela está abaixo da linha do Equador. Portanto, ela está no hemisfério sul, certo? Então, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. E ela está a oeste do chamado meridiano de Greenwich. Lembram que a gente falou que esses meridianos e as linhas paralelas são linhas imaginárias? Nós temos o meridiano de Greenwich, deixa eu apagar aqui para o aluno entender por que nós estamos a oeste. O meridiano de Greenwich está passando mais ou menos... Vou apagar aqui, por favor, mais uma vez. Meridiano de Greenwich, 0, está aqui, ó, 0. Oeste e leste. Rondônia está no oeste, no meridiano de Greenwich. Linha do Equador, vou só mudar agora a cor. Linha do Equador. Rondônia está abaixo da linha do Equador. Portanto, essa é a nossa localização. Dentro desse contexto, fazemos parte da federação chamada Território Brasileiro. Somos um dos estados recentes criados, 1981, certo? Então, estamos no contexto de região norte, Amazônia, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Nesse contexto do mapa que vocês observam aí, observa que Rondônia faz parte da área verde, né, região norte, tá? Abaixo da linha do Equador, a oeste do meridiano de Greenwich. Situação geográfica de Rondônia. Vamos lá para a tela, diretor? O estado de Rondônia, olha só, está situado, como já falei, ao sul da linha do Equador, na região norte, e tem uma área de 3.869.637 km², tá? Ou 45,27% do território nacional. Possui 52 municípios e ocupa uma área de 237.590 km². Capital, claro, é Porto Velho, um dos municípios mais antigos do estado, ou é o município mais antigo, juntamente com Guajará-Mirim, está situado às margens do belíssimo rio Madeira, que também vamos trabalhar isso em geografia de Rondônia, quando formos falar a questão de bacias hidrográficas. Os 52 municípios que Rondônia possui estão localizados na Amazônia Legal. Olha só que interessante que eu trouxe para vocês. Rondônia, como foi falado, está na região norte, certo? Meu diretor, coloca aqui na tela para mim, no fundo. Olha só, Rondônia está na região norte, como vocês observam lá no mapa. É um dos estados que fazem parte da Amazônia Legal, Amazônia também, e é um dos estados, como eu falei, que foi criado bem recente. Estados, mas a área é antiga, certo? É um contexto histórico que vocês vão estudar muito bem em História de Rondônia. Vamos lá para a tela mais uma vez? Olha só que interessante. Você observa que Rondônia ela faz fronteira com alguns estados brasileiros, como é o caso do Acre, do Mato Grosso e do Amazonas. 3 estados. E também Rondônia faz fronteira com um país, como é o caso da Bolívia. E um detalhe interessante, todos esses estados que fazem fronteira com Rondônia são estados que estão dentro do contexto de Amazônia,
ok? Então é por causa das características climáticas, das características de vegetação que fazem o contexto de Amazônia, ok? Rondônia, olha só que interessante, como eu já disse, faz fronteira com Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e com o Acre. Mas, professor, como que a gente se orienta através disso? Lembra que, eu acho que lá no 6º ano, vocês estudaram sobre Rosa dos Ventos. Na Rosa dos Ventos você tem um ponto extremo chamado norte, você tem um ponto extremo chamado sul, você tem um ponto extremo chamado leste e você tem um outro ponto extremo chamado oeste. E se a gente fizer uma Rosa dos Ventos bem no estado de Rondônia, olha só que é uma didática que vocês vão aprender para poder, depois cair em alguma atividade, vocês conseguirem memorizar. Você vai ter Rondônia fazendo fronteira ao norte com o estado do Amazonas. Ao sul, olha só, com a Bolívia. Ao leste, com o Mato Grosso. E ao oeste, com o estado do Acre. Então, são os pontos, fronteiras que Rondônia possui. Fronteiras que podem ser divididas com rios ou com linhas imaginárias. Por exemplo, a fronteira de Rondônia com a Bolívia, o que divide Rondônia com Bolívia é o rio Guaporé. Também nós temos ali a fronteira com o estado do Mato Grosso, já é uma diferente, já é linha imaginária. Também aqui no vizinho ao estado do Acre, nós temos a linha imaginária, também que colabora para fazer fronteiras com esse maravilhoso estado vizinho a nós. Certo, galera? Vocês observam aí que temos os 52 municípios do estado de Rondônia. Todos esses municípios, diretor, corta aqui para mim. Uma dica, todos os 52 municípios do estado são municípios que foram criados a partir de 1981, que foi quando foi decretado, foi assinado pelo presidente da República e assinado pelo governador, e o primeiro governador do estado de Rondônia, mas é uma dica para vocês, foi Jorge Teixeira de Oliveira, e que ele foi o responsável ou que iniciou a constituição dos 52 municípios que nós temos atualmente. A maioria é a partir de 1981, quando é criado o estado de Rondônia. E esse estado maravilhoso chamado Rondônia tem uma diversidade muito grande de povos. Você vai ter a mistura de indígenas, você vai ter a mistura de pessoas que vieram do sul do Brasil, você vai ter pessoas que vieram de outros países que compõem a população. Mas isso aí é um caso que nós vamos estudar exatamente lá no contexto de população de Rondônia. Meu diretor, coloca lá na tela novamente. É o terceiro estado mais populoso da região, com mais de 1.581.000 habitantes. E é superado somente pelos estados do Pará e do Amazonas. Olha só que interessante. É o terceiro estado mais populoso, é o terceiro estado que tem o maior quantitativo populacional da região norte. E tem apenas 4 municípios que possuem uma população acima de 100.000 habitantes. Cito o exemplo de Porto Velho, o exemplo de Ji-Paraná, né, que são municípios que têm mais de 100.000 habitantes. Porto Velho já ultrapassou os 500.000. Ji-Paraná já está na base dos 140.000 habitantes. Então, são municípios que têm um grande contingente populacional. Pessoas que vieram de várias partes do Brasil, pessoas que já nasceram aqui. E outra dica que eu dou para você, meu aluno da mediação tecnológica. Temos os rondonienses e os rondonianos. Olha só que interessante. Professor, o que é o rondoniense? É aquele que já nasceu no estado de Rondônia. E o que é o rondoniano? É aquele que veio para o estado pequeno e já se adaptou ao nosso estado. Então, é uma dica que eu dou para vocês, rondonienses e rondonianos. Vamos lá para a tela? Aqui eu trouxe para vocês os 10 municípios que possuem mais de 500 ou mais de 100.000 habitantes. E esses são os maiores municípios com contingentes populacionais. Porto Velho, Ji-Paraná,
Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Jaru, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste e Buritis. São os municípios que têm as maiores populações do estado de Rondônia. Olha só que interessante, né? E isso aí são só 10 dos 52 que nós temos. Ok, galera? Nós temos as cidades menos populosas também. Olha só, Pimenteiras do Oeste tem 2.127 pessoas. Vou mudar aqui a cor. Eu lembro que o nosso professor Jorge disse que não gosta de vermelho, mas vamos colocar aqui um azulzinho, né? Vamos apagar aqui. Pimenteiras do Oeste, 2.127 habitantes. Primavera de Rondônia, 2.197 habitantes. Castanheiras, 2.923. Rio Crespo, 3.843. Teixeirópolis, 4.160. São Felipe do Oeste, 4.962. Cabixi, 5.067 habitantes. Santa Luzia do Oeste, 5.942. Cacaulândia, 6.307. Parecis, 6.319. Esses são os municípios menos populosos. Quer dizer que são municípios que apresentam um menor quantitativo populacional do estado de Rondônia. Vimos os maiores e agora os menores, tá, galera? Então, todos esses municípios que compõem os 52 municípios do estado de Rondônia, tá? Temos os maiores contingentes e os menores contingentes populacionais. Vamos lá para a tela mais uma vez? Os limites de Rondônia, como eu já mostrei para vocês na prática, ao norte o estado do Amazonas, ao sul a Bolívia, ao leste o estado do Mato Grosso e ao oeste o estado do Acre e também um pedaço da Bolívia. Agora, olha só que interessante. Vamos aqui na tela, no quadro. Olha aqui, galera, eu trouxe para vocês. Esse é o mapa do estado de Rondônia, onde vocês vão observar esses pontos que dividem, os pontos de fronteiras. A oeste aqui, ó, fronteira do Acre. Olha só, Acre, Bolívia, porque aqui nós temos também um pedaço da Bolívia. A Bolívia é um território enorme, um território muito grande, então temos fronteiras a oeste aqui, ó, Bolívia e o Acre. Do outro lado, ao leste, você vai ver lá, ó, o estado no Mato Grosso. Aqui, ó, Mato Grosso. Por causa do tamanho do seu território, também fazemos fronteira com o Mato Grosso. Ao sul, aqui, ó, o território boliviano. Ó. Olha só que interessante. Bolívia, mais uma vez. E ao norte, olha, o extremo norte aqui do estado, tá? Nós vamos ter exatamente aqui o território do Amazonas. Então, 3 estados, Amazonas, Acre e Mato Grosso, e um país que é a Bolívia. Memorizou? Anotou isso aí no caderno, meu aluno da mediação tecnológica? É importante, beleza? Vamos lá para a tela? Os pontos extremos. Olha só que interessante, pontos extremos. O que isso quer dizer, professor, pontos extremos? Quer dizer que são os pontos mais distantes, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Mas aqui está a palavra setentrional, meridional. E aí eu falo, e eu peço para vocês lembrarem o que nós comentamos em geografia. Você vai observar que a palavra setentrional significa também ao norte, meridional ao sul, né, oriental ao leste, ocidental a oeste. E aqui são os pontos extremos de Rondônia. Quer dizer, o ponto extremo mais ao norte é a chamada confluência do Igarapé-Maici com o Rio Madeira. E esses números, o que quer dizer, professor? Lembra da questão de latitude e longitude? Está aqui, ó, 7 graus, 58 minutos, 37 segundos, latitude sul. 63 graus, 1 minuto e 33 segundos. Longitude oeste. Olha só que interessante, né? Meridional, quer dizer, o ponto extremo ao sul. 13 graus, 41 minutos, 32 segundos, latitude sul. 60 graus, 42 minutos, 54 segundos, longitude oeste. E dá exatamente nesse ponto aqui, ó, Foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé. Anotem isso aí, que é importante. Já na parte oriental do estado, estamos falando somente de estado de Rondônia, oriental, 12 graus, 14 minutos, 44 segundos, latitude sul,
59 graus, 46 minutos, 49 segundos, longitude oeste. Dá o Salto Joaquim Rios, na região do Rio Iquê. E no ocidental, nós vamos ter 9 graus, 48 minutos, 51 segundos, latitude sul, 66 graus, 48 minutos, 20 segundos, longitude oeste, tá? Passagem da linha geodésica Cunha Gomes. Agora a gente vai para a prática. Joga aqui na tela, meu diretor. Vamos lá na tela. Olha só como que é os pontos extremos. Mas, professor, o senhor falou ali o ponto extremo setentrional, ponto extremo meridional, oriental e ocidental. Quer dizer que é o norte, olha só, aqui norte, bem, está aqui a latitude e a longitude dele, confluência do rio Madeira, do Maici com o rio Madeira. Esse é o ponto extremo ao norte do estado de Rondônia. É o ponto mais distante ao norte. Vamos ao sul, né? Ponto extremo, olha só, ponto extremo ao sul do estado, mais distante ao sul do estado. Quer dizer que é o ponto mais distante, extremo, quer dizer distante. E está dizendo que é a foz do rio Cabixi no rio Guaporé. E aí está lá a latitude e a longitude. Já no oeste, você vai ter aqui, ó, a região próxima do Acre, uma linha imaginária chamada linha geodésica Cunha Gomes, que é divisor de águas do rio Abunã e do rio Ituxi, nome indígenas, tá? E no qual diz que é o extremo oeste do estado. E ao leste, você vai ter o Salto Joaquim Rios do rio Iquê, que é o ponto extremo a leste do nosso estado. Então, norte, sul, leste e oeste são os pontos mais distantes que nós temos dentro do estado de Rondônia, os 4 pontos importantes, beleza? Meu diretor, joga lá na tela mais uma vez. Então, aí vocês observam os nossos pontos extremos, tá? Questão de fuso horário. Fuso horário está falando de horas, está falando que nós estamos em 2 meridianos. E todas as localidades situadas dentro dos limites de um fuso horário têm o mesmo horário, a chamada hora legal. O Brasil apresenta 4 fusos horários. Que legal, interessante isso aqui, já vocês vão entender. Diferentes por causa de sua extensão territorial. Então, nós trabalhamos isso em geografia e falamos também sobre a questão de fuso horário. O fuso horário tem a ver com o movimento de rotação da Terra, dia e à noite, e tem a ver com o movimento de translação da Terra, onde nós vamos ter as 24 horas distribuídas a partir dos meridianos. E como vocês viram aí no texto, galerinha, o Brasil possui 4 fusos horários. E vocês vão entender qual fuso horário está Rondônia. Por que o Acre tem uma hora mais a menos? Por que Brasília tem uma hora a mais? Então, isso é questão de fuso horário. Pela extensão territorial que o Brasil possui, nós vamos ter 4 fusos horários. Vamos lá para a tela, meu diretor? Olha só, fusos horários. O primeiro fuso horário, eu vou pintar aqui, colocar de cada cor, para vocês entenderem. O primeiro fuso horário passa na região do arquipélago de Fernando de Noronha. O segundo fuso horário, vou mudar a cor mais uma vez, vou colocar um amarelo. Nós temos aqui, ó, essa região aqui, ó, do segundo fuso horário, é onde está o horário de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. O terceiro fuso horário, vou colocar outra cor aqui, né? Vamos colocar um azulzinho mais claro, é o fuso horário de Rondônia, tá? No Amazonas, de Roraima, uma parte do Mato Grosso do Sul. E o último fuso horário, que é o fuso horário aqui, ó, o extremo oeste do Amazonas e o estado do Acre. Então, o que acontece para vocês entenderem? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se aqui em São Paulo, olha só, é 10 horas da manhã, tá? Aqui em Rondônia é 9. Nós estamos atrasados, nós estamos indo para a esquerda. Aqui no Acre é 8. Mas, professor, lá em Fernando de Noronha é 11 horas. Percebo que tem uma diferença de quantas horas? 1 hora.
Então, para a esquerda, vamos atrasar. Para a direita ou para a frente, vamos adiantar. Então, isso é importante vocês saberem. E Rondônia está 1 hora atrasada em relação ao horário de Brasília, que é o horário oficial do Brasil. É a partir desse fuso horário que os outros estados vão colocando. E devido a esse tamanho, a extensão territorial que o Brasil possui, por isso que nós temos 4 fusos horários. E o fuso horário mais atrasado do território brasileiro é o fuso horário do Acre e um pedacinho do estado do Amazonas ali, que é o extremo oeste do Amazonas, ok? Sobre a questão do horário de verão, olha só que interessante, galera. E aí eu quero que o meu diretor venha para cá para mim. Horário de verão quer dizer que você vai adiantar o relógio. Mas, professor, eu nunca ouvi falar sobre o horário de verão. Aqui em Rondônia a gente adapta? Não. Mas eu vou explicar o porquê que a gente não adapta e também porquê que deixou de existir até o momento o horário de verão. O horário de verão, para explicar de uma maneira bem clara, é acrescentado 1 hora a mais. Nas regiões, ou era nas regiões Centro-Sul, Sul, Sudeste, uma parte dos estados da região Nordeste, acrescentava 1 hora. Quer dizer que quando Rondônia aqui fosse 9 horas, lá em Brasília, lá em São Paulo, já era 11, porque adiantou. Se fosse em horário normal, era 10. Mas como acrescenta mais uma, é 11. Vou exemplificar a questão do final de ano. Vamos colocar aqui em 2015. Só um exemplo. À meia-noite, lá em São Paulo, estava tendo as queimas de fogo dia 31 de dezembro, já estava virando o ano. Enquanto aqui em Rondônia, era às 22 horas. Estávamos 2 horas atrasados em relação a São Paulo. Porque nessa região adiantava 1 hora. E o horário de verão, até pouco tempo atrás, ele era colocado para poder economizar energia nas regiões mais industrializadas. Lembrando que o Brasil, isso é um assunto de outra aula de geografia, o Brasil, nas regiões centro-sul, que é sudeste, sul, é as regiões que concentram a maior população. Consequentemente, se tem a maior população do Brasil, há um alto consumo de energia. Se há um alto consumo de energia, então precisava ter uma lei que pudesse tentar economizar. E aí adaptou-se o horário de verão. Lembrando que o horário de verão não é somente para o território brasileiro, ou não era somente para o território brasileiro. Temos outros países que adaptam, mas eu estou falando no contexto de Brasil. E no Brasil, até 2019, nós tínhamos o horário de verão para essas regiões, para a economia de energia, para a questão também do deslocamento da população que entrava mais cedo e saía mais cedo do trabalho para essas regiões. A região norte não tinha e não tem, se vier acontecer a implantação novamente do horário de verão, nunca entrou no contexto de adiantamento do relógio, porque esse é somente para as regiões mais industrializadas e que tem o maior contingente populacional do Brasil. Vamos lá para a tela? Olha só, o horário de verão, ele é um sistema de mudança temporária de horários com um adiantamento em 1 hora dos relógios. Como eu expliquei para vocês, o horário de verão passou a ser adotado no território brasileiro, olha só essa informação histórica, na década de 1930. Quem foi o inventor? Benjamin Franklin, no século XVIII. O horário de verão ele está cancelado no território brasileiro desde 2019, mas em outros países do mundo continuam com um horário de verão. Um detalhe importante que eu já citei, é bom relembrar, desde 2019 não temos mais, mas existe uma tentativa de voltar com o horário de verão para
principalmente as regiões sul e sudeste do território brasileiro. E aqui vocês observam exatamente os estados e regiões que possuíam horário de verão até 2019. Notem que Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, eram os estados que não tinham horário. Os estados laranjados, cito o exemplo do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, eram os estados que adiantavam as horas em uma a mais no relógio. Beleza, galera? E a nossa geografia de Rondônia é isso. É estudar alguns contextos importantes, é estudar a nossa geografia, o nosso por que Rondônia se formou. E aí eu trouxe algumas informações na nossa aula sobre a localização, sobre a questão de fuso horário e também os pontos extremos. Espero vocês na próxima aula e até mais.